Fala, conselheiro, como que você tá? Eu tô gravando esse vídeo por um objetivo muito simples, da gente olhar um pouquinho, né, o segundo desafio que a gente está tendo no processo eleitoral para ajudar você para nortear como você pode avaliar, né, com algumas perguntas norteadoras e passar um pouquinho do objetivo do desafio, né? Então a gente vai ver aqui no vídeo hoje, é, fazer um overview no desafio, né, entender o porquê dele, o todo dele, e aí olhar de fato ponto a ponto do desafio, né, que foi a análise histórica do passado, a análise do presente e a visão de futuro do candidato. Tranquilo? E aí vamos seguindo. O overview do desafio. Qual que era o grande objetivo desse desafio, né? Por que a gente trouxe um desafio que a pegada era um pouco mais de análise de rede, olhando passado, presente e futuro, né? É isso. O desafio ele tem o objetivo da gente olhar o passado da Rio Júnior, né? Então, entender se o candidato consegue entender toda a nossa história, como que a gente evoluiu, como a gente está aqui, porque é muito importante a gente ter esse entendimento de passado para a gente respeitar a nossa história, né? De fato, foram pessoas que trabalharam e estavam lá, mas não só isso, né? A gente também entender que a gente errou muito na nossa história, a gente também teve muitos acertos e tudo isso se desdobra em como nós somos hoje, né? Então, alguns erros que a gente cometeu no passado que a gente não pode cometer mais, que a gente não vai cometer porque a gente sabe que eles aconteceram. Alguns acertos que a gente sabe que aconteceram que a gente mantém, que a gente continua fazendo, para a gente estar sempre evoluindo enquanto rede, né? É muito na vibe da gente aprender com o passado para que a gente consiga usar no presente. E aí, na parte de presente, o que a gente traz aí para ver se o candidato ele tem uma visão sistêmica, né, do todo. Ele entende o que está acontecendo na rede hoje. Se ele quer ser um candidato que vai estar assumindo a diretoria para o ano que vem, para construir esse futuro, né, minimamente ele precisa entender o que está acontecendo hoje. Quais são os desafios da nossa rede que a gente vive? Como que está o panorama da Rio Júnior, né? Qual o desafio da organização? A gente precisa entender tudo isso como um todo para a gente, de fato, conseguir construir um futuro melhor. Aí, na parte de futuro, a gente vai olhar para o futuro do médio, como a Rio Júnior se insere nisso, baseado na percepção dos nossos candidatos. Beleza? Esse é o grande objetivo do desafio. Agora vamos olhar ponto a ponto. Primeiro, análise do passado, né, da Rio Júnior. Nós somos os resultados que representam a nossa história, né? Então a gente tem que olhar para o passado para a gente conseguir ter resultados cada vez melhores aqui no presente. E aí, na análise do passado, a pergunta norteadora foi: destaque 5 marcos da história do Médio Fluminense, sendo 2 desses relacionados à área que você está se candidatando, que influenciaram em como a Rio Júnior ou Rede é hoje, sempre justificando, e aí, nesse caso, pensando nos desdobramentos posteriores. E aí, os possíveis questionamentos, né, que a gente pode ter, né, que a gente pode chegar e pensar na hora que a gente está lendo o desafio do candidato. Os marcos que esse candidato trouxe, ele tem ligação direta na forma com que a Rede Fluminense é hoje? E aí, o que a gente pode parar para pensar, por exemplo, na forma que a Rede Fluminense é hoje? A gente tem, por exemplo, gestão de 2015, né, a gestão do Henry, gestão do Marcelão, que a galera trouxe uma pegada muito grande em foco em resultado, né, que logo em seguida também entrou como estratégia da rede de 2016 a 2018. Mas lá em 2015, cara, foi muito por causa daquele estímulo que hoje a gente se comporta como uma rede que busca resultados, que a gente não se questiona mais se a gente precisa fazer projetos, né? Então isso, por exemplo, é um possível marco que se desdobra em como a gente é hoje enquanto rede. É legal da gente parar para pensar nisso, né? Será que o candidato ele trouxe marcos que de fato se desdobram em como a rede Fluminense é hoje? Os marcos de sacado, eles influenciaram em como a Rio Júnior trabalha com a rede Fluminense hoje, né? Aí a gente olhando em cima para a rede, agora vamos olhar para a Rio Júnior. O candidato poderia trazer tantas duas visões. E aí o que a gente pode trazer aí, por exemplo? Lembra lá em 2013, quando foram criadas as lentes do conselho? Cara, as lentes do conselho é uma parada que a gente usa até hoje para vocês, conselheiros, e até mesmo eu, como presidente do conselho, a gente entender como está trabalhando cada vez melhor enquanto acionistas, clientes e replicadores da federação, né? Toda a formação do conselho, tudo que a gente faz de RV, hoje em dia, é tudo dobrado por causa disso, por causa desse trabalho de evolução contínua, de evolução de governança, que começou lá em 2013, quando a galera parou e definiu quais eram as lentes do conselho. Esse marco destacado, ele influencia como a região trabalha com a rede? Aquele evento que existiu, por exemplo, o EDL, ele influencia, na época que ele foi criado, ele influencia como a gente trabalha com a rede hoje, em questão de formação de lideranças? É muito legal parar para pensar nisso, né? O candidato conseguiu fazer essas conexões, e aí, olhando para os desdobramentos posteriores, o marco que o candidato trouxe, ele foi relevante para a história da Rio Júnior, né? Então, de fato, olhar para ver, talvez o candidato tenha trazido um marco super legal, só que, de fato, não tem nenhum impacto em como a gente trabalha hoje, em como a rede Fluminense é hoje, né? Então, é muito interessante ver isso, né? Se o marco que o candidato trouxe, ele é estratégico, ele traz um quê muito melhor que fez a rede Fluminense ser como ela é hoje, né? Desenvolvida, tranquilo? E aí, isso é parte de análise de passado. Entendemos o passado, a gente olha para o presente, né? Fazemos a rede que somos. Nós somos a rede, nós somos a Rio Júnior, nós somos o Caldeirão, né? Então, olhando para isso, a pergunta do desafio foi: dessa forma, a segunda entrega do desafio é uma análise crítica da situação do Médio Fluminense em 2018. Faça análise baseada em 2 pilares: a situação atual da rede Fluminense
e a situação atual da organização Rio Júnior. Eu dividi esse desafio, né, em rede e organização para o candidato olhar para os nossos resultados enquanto rede, olhar para os nossos EJs, olhar para os nossos empresários juniores e também olhar só para a organização Rio Júnior, né? Então, Rio Júnior, enquanto organização, federação, suas áreas, seus produtos e tudo mais, como que essa parada está acontecendo atualmente, né? Porque a gente precisa ter, o candidato ele precisa ter tanta essa visão sistêmica, né, do todo e da organização. E aí possíveis questionamentos que o candidato não, que você pode ter quando você estiver avaliando o desafio do candidato. Rede Fluminense. A análise do candidato, olhando para a rede, ela aborda os pilares da estratégia, né? Então, quais são os pilares da estratégia? Mais e melhores empresas juniores ampliando o nosso impacto por todo o estado. Então, a análise olha para como a gente está na evolução de autocrescimento, a análise olha para como estão as nossas EJs 4 e 5, né, que são possíveis EJs são as EJs entre as mais prováveis, né, para a gente ter no cluster 5 e serem EJs de alto impacto. A análise olha para melhores empresas, mais empresas juniores, quer dizer, então ela olha para como que estão as EJs federadas que entram na rede, como que está o desempenho das EJs que acabaram de entrar, como que está o trabalho com o MED não federado, né? Como que esse MED não federado está participando dos eventos, por exemplo, sei lá, é uma coisa legal da gente pensar, né? Como que está o posicionamento, a rede Fluminense em relação à batalha da gente ter mais empresas juniores na nossa rede e ampliando o nosso impacto por todo o estado, né? Hoje a rede Fluminense já é dispersa, a gente já consegue ter uma representatividade legal em todos os cantos do estado. É legal a gente pensar dos candidatos trazendo essa análise, né? Olhando para todos os objetivos estratégicos enquanto rede. E não só isso, né? Pô, isso daí a gente olha muito para a empresa júnior, a gente olha muito para a presença em todo o estado, a gente olha muito para resultado de rede, mas também a gente está olhando a referência ao nosso empresário júnior e as lideranças da nossa rede, e aí pensando nas dificuldades das nossas lideranças, pensando nas crenças e mindsets limitantes que tem na nossa rede, porque muitos dos resultados que a gente pode não estar alcançando podem ser muito por causa daquela crença, daquela dificuldade em liderar, daquela dificuldade em engajar seu time. Então, é importantíssimo também o candidato ponderar na análise dele, tanto o lado empresa júnior, o lado estratégia, quanto o lado empresário júnior, né? Porque, bem ou mal, a nossa estratégia, antes da visão, antes do todo, é de formar empreendedores, né? Em todo o Brasil. Então, é muito legal da gente parar para pensar nisso. Pô, será que o candidato viu se a gente está formando empreendedores comprometidos e capazes aqui no Rio? Também é legal da gente parar para pensar nisso. E a análise é fundamentada em resultados mensurados. Então, o candidato trouxe resultados da rede, trouxe quantos EJs de autocrescimento a gente tinha, né? Quando o desafio estava rolando, porque a Insight já foi autocrescimento depois disso. O candidato olhou para essas coisas, ele olhou para resultados, ele trouxe números, ele fundamentou a análise dele. Porque uma análise sem fundamento não é uma análise, são só opiniões, são só percepções. Mas, na verdade, isso aqui era para ser feito uma análise. Então, a análise ela precisa ser fundamentada em fatos. Lembre-se muito bem disso. Organização Rio Júnior. A análise envolve geração de valor da Rio Júnior para as empresas e empresários juniores. E aí, o que a gente quer dizer com isso, né? A Rio Júnior tem conseguido ajudar a desenvolver as suas empresas juniores, tem ajudado a catalisar a formação de melhores empreendedores aqui no estado do Rio. Como que está sendo isso? Como que está sendo essa geração de valor? Essa geração de valor é mútua? Como que está acontecendo isso? A organização foi olhada de forma sistêmica, ou seja, as partes se complementam, as áreas se complementam. O candidato olhou para isso, né? Olhou para, por exemplo, como aquele fast consulting que a presidência está trazendo ajuda a gente ter mais EJs de alto crescimento, o que influencia diretamente no trabalho de desenvolvimento, por exemplo. É uma coisa da gente parar para pensar. Ou o candidato olhou, por exemplo, que talvez um atraso o candidato pode ter olhado, talvez, por exemplo, sei lá, um atraso na organização de um evento atrapalha a comunicação, que aí chega a atrapalhar a geração de valor da rede, porque a rede não consegue comprar tantos eventos. Sei lá, eu estou dando exemplos que a gente pode parar para pensar. O candidato ele consegue fazer essas conexões ou ele olhou as diretorias em caixinhas? A organização não são caixinhas. Fiquem muito atentos para isso, porque a organização é um todo. A gente precisa se desenvolver e gerar valor para a rede baseado em como ela precisa, né? Então, a organização regional ela precisa ser olhada de forma sistêmica, principalmente no modelo que a regional trabalha hoje de sociocracia. Então, olhem muito para isso também. Se tivesse sido citado sociocracia, é um ponto positivo. Na análise foi ressaltado como a Rio Júnior tem trabalhado pelos objetivos estratégicos. Então, cara, a Rio Júnior trabalha para gente ser uma federação sustentável, formada por mais e melhores empresas juniores, ampliando o nosso impacto por todo o estado. Se o candidato não faz a conexão de como a Rio Júnior está trabalhando, da organização Rio Júnior, com como a gente está trabalhando para atingir esses resultados estratégicos, né, por meio da geração de valor que a federação traz, a gente tem um ponto de atenção. A gente precisa olhar para ver se a Rio Júnior está atingindo esses resultados estratégicos. É um ponto legal de ser questionado, de vocês questionarem quando vocês estiverem lendo o desafio. E aí, por último, olhando para o desafio mais interno, né, que não foi abordado na parte de análise de rede,
foi avaliada a sustentabilidade da organização. Então, a galera olhou para o cenário de captação, a galera olhou um pouquinho também para como a gente tem gerido nossos eventos financeiramente. Pô, é legal da gente parar para pensar nisso. Como que está essa parte de sustentabilidade da federação? A Rio Júnior hoje consegue se tornar uma federação perene, que vai continuar crescendo ano após ano e cada vez mais gerando mais valor para a rede por causa da sua sustentabilidade? Então, olhando para tudo isso, a gente consegue ter uma análise de contexto presente muito rica, né? Olhando para a rede, olhando para a organização, e aí o que fica de drive, o que fica de insight mais profundo. Quando vocês estiverem fazendo essa análise, olhem para a missão do Movimento Empresa Júnior, olhem para a missão da Rio Júnior de representar e desenvolver o Movimento Empresa Júnior aqui no estado e olhem para a visão da Rio Júnior, beleza? E aí vamos seguir. E o próximo passo é a análise de futuro, né? Então, entendemos de onde viemos, entendemos quem nós somos, vamos projetar o futuro. E a gente fez essa projeção de futuro olhando para o futuro do MED, né? Então, estando mais fortes e conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. Eu não vou passar batalha por batalha aqui agora, eu trouxe isso aqui só para vocês lerem, para falar para vocês, né? O que é importante da gente olhar para esse slide aqui e parar para pensar. Agora vocês também têm o documento do pé da rede bonitinho já, né? Mas eu quis trazer esse aqui porque ele é mais explicativo para o objetivo que eu quero agora. Olhando a batalha mais fortes, né? O que é a batalha mais forte, por exemplo? Potencializar os resultados das instâncias, né? Então, tornar as instâncias mais maduras considerando seus desafios. Então, na batalha mais fortes, as percepções que o candidato teve sobre o mais fortes, nas duas questões que foram resolvidas, cara, ele precisa conectar a percepção dele sobre a Rio Júnior e a Rede Fluminense com isso. Se a Rio Júnior, se a gente tem uma instância que está, se a gente está pensando de fato em potencializar o resultado da instância, como que a federação está de maturidade, como que estão os nossos resultados, como que estão os nossos desafios, beleza? É nesse aspecto. Então, a mesma coisa para conectados, o Conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem projetos de alto impacto. Essa descrição é muito importante para vocês entenderem, né? Mas eu não vou perder tempo com isso agora, eu gravei vídeos sobre isso, vejam os vídeos para fazer essa análise de forma mais profunda e também leiam o documento do pé da rede, tá bom? Vamos dar. E a análise de futuro, né? Ela foi dividida em duas perguntas. A primeira pergunta era uma pergunta em que o candidato ele tinha que avaliar cada uma das 5 batalhas e como a Rede Fluminense está hoje, né? Então, para cada uma das 5 batalhas, o candidato teve que destacar um ponto positivo e um negativo na Rede Fluminense ou no trabalho da Rio Júnior que podem impulsionar ou atrasar a gente para a gente alcançar a nossa visão compartilhada, destacando o porquê sempre, né? E aí, possíveis questionamentos por batalha, né? Eu quis trazer os insights por batalha para ajudar um pouquinho nesse momento de acostumar, né, com o futuro do médico. Mais fortes. O candidato conseguiu destacar na parte de evolução das instâncias, a maturidade da federação, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Na evolução das instâncias, a gente tem a questão da maturidade, né, da federação. Então, o candidato olhou para como a federação está hoje, como ela consegue gerar valor. A gente acabou de fazer essa análise ali em cima. Era só o candidato trazer alguma coisa e falar de ponto forte ou ponto fraco da Rio Júnior para que influenciem como a gente ser uma federação mais forte, né? E foram avaliados os resultados da rede como um todo, a mesma coisa. Estava ali em cima, era só o candidato trazer isso como algum ponto como positivo ou negativo e a gente olhar isso, né? E como que foi esse porquê? Ele conseguiu destacar um porquê maneiro, trazer algum insight legal de como a gente está se posicionando nisso? Conectadas. Dentre as métricas que são tratadas no indicador de Jotas conectadas, os pontos destacados influenciam algum deles? E aí, o que eu quero dizer com isso? Né? A gente tem lá a pesquisa de alinhamento, né, o alinhamento de propósito do empresário júnior, a gente tem lá a porcentagem de participação em eventos, a gente tem lá as ações em conjuntos, né, projetos, indicações e tudo mais, e a gente também tem o meta de autocrescimento. Mas deixa o meta de autocrescimento para líderes que fazem. Olhando para esses 3 primeiros, cara, o candidato conseguiu olhar para como a Rio Júnior hoje se insere em questão de, será que os nossos empresários juniores eles estão alinhados, né, com o todo, né, com o planejamento estratégico da rede, com a cultura empreendedora? O candidato conseguiu trazer esses insights, esses pontos positivos e negativos, olhando para cada um desses indicadores. Ponto positivo e negativo da gente ter na Rede Fluminense um indicador de porcentagem de EJs, de presente nos eventos e tudo mais, olhar para isso, né, tentar entender como que esses indicadores eles já são trabalhados ou ainda não são aqui na Rede Fluminense hoje. Em todo o Brasil, foi avaliado como: hoje, ampliamos acesso à vivência empresarial nas nossas EJs ou na Rede Fluminense, né? Lembrando que lá agora tem faturamento para o empresário júnior, né? Então, o candidato poderia ter trazido alguma coisa nesse sentido, em questão de sustentabilidade das nossas EJs, seria muito legal de ver isso também, ou na Rede Fluminense, né? Então, como que a gente está ampliando esse acesso à vivência empresarial? Como que a gente está conseguindo expandir mais? Vocês estão vendo que tudo isso são respostas que o candidato poderia trazer lá de cima, né? De toda a análise crítica da Rede Fluminense. Era esse o objetivo, entender o presente para projetar o futuro, né? Então, de fato, ver se a gente está conseguindo ampliar esse acesso à vivência empresarial no caso do Conectados, do Em Todo o Brasil, quer dizer.
E aí o candidato citou em algum momento como atingir mais cursos onde estão de ensino superior. Essa é a grande diferença, né? Essa é a grande novidade que o planejamento estratégico traz. A gente olhar para mais cursos, para a instituição de ensino superior. O candidato trouxe isso, um ponto positivo e negativo em relação a isso. Seria muito interessante, né? Visto que é uma diferença, principalmente a forma que a gente trabalha hoje. Formando líderes que fazem. O candidato levou em conta o cenário atual do autocrescimento na nossa rede, né? Então, se a gente está num cenário difícil hoje, a gente consegue destacar muito bem pontos negativos no nosso trabalho enquanto federação, no nosso trabalho enquanto rede para isso. O candidato conseguiu destacar isso em relação a metas, em relação a engajamento para bater meta, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E foi avaliado o trabalho da federação para a gente atingir mais EJs de autocrescimento, né? Então, como que a região tem trabalhado? Será que o candidato conseguiu trazer isso aí? De como a gente está atingindo esse objetivo hoje, né? De ter mais EJs de autocrescimento e aí desdobrando isso em líderes que fazem. E aí mais projetos de alto impacto. O candidato destacou como é trabalhado hoje o estímulo a projetos de impacto na rede. Então, é uma possibilidade. A gente fala muito, a gente teve uma discussão de mais melhores projetos na vida e nesse último ciclo. Só dessa discussão toda que teve, o candidato poderia trazer um ponto positivo e um ponto negativo de mindset que a gente tem enquanto rede, né? Do quanto isso pode influenciar. A gente já conversou bastante sobre isso. No meu vídeo tem insights sobre isso, inclusive, que eu gravei para vocês. O candidato avaliou questões como inovação, qualidade, execução e impacto dos projetos das EJs, né? Então, o que é um projeto de impacto? A gente vê que um projeto de impacto pode ser um projeto inovador, a gente também tem que olhar para a qualidade do projeto, né? A solução ser boa. O candidato olhou para essas coisas. É muito legal da gente parar para pensar nisso, né? Como que esse estímulo é passado, como nossas EJs hoje já se preocupam com inovação, qualidade, execução e impacto, beleza? E essa foi a primeira parte do desafio relacionado ao futuro. A segunda parte do desafio relacionado ao futuro foi pensando no desdobramento do futuro do MED no próximo planejamento estratégico da Rede Fluminense, o candidato tinha que escolher 3 batalhas e para cada uma das 3 batalhas propor um indicador particular para a Rio Júnior que não tivesse no pé da rede e destacar o porquê. E depois, qual que deveria ser a visão do próximo ciclo estratégico da Rio Júnior. Muito maneiro, né? E aí, de fato, para entender a visão de futuro, como que o candidato consegue trazer toda essa visão de futuro para o tangível e como vai ser o futuro do Médio Fluminense, que a gente vai construir agora no final do ano, né? Em outubro, daí para frente. Spoilers. E aí, possíveis questionamentos, né? Nas batalhas escolhidas e propostas de indicadores. Os indicadores propostos impactam em como podemos atingir os indicadores do pé da rede? E aí, o que eu quero dizer com isso? Cara, se a gente tem lá se a gente tem lá, ter uma federação ter maturidade da federação, ter uma federação de alto crescimento, o candidato ele podia trazer um indicador que não tem nada a ver com isso, né? Que não impacta isso diretamente. E aí, ou ele até pode impactar, mas é uma coisa muito superficial, né? Sei lá, tu quer avaliar lá como que tá o marketing da EJ, né? E você pode avaliar como que tá o número de prospecção por dia, e aí o que tu faz? Você avalia a motivação do membro de marketing. Beleza. De fato, a motivação do membro de marketing pode influenciar, de fato, em como que tá o resultado da organização. Mas, para tu ver o número de projetos que tem no final do mês, um objetivo estratégico não é a motivação do membro de marketing, saca? É isso que eu quero dizer, né? Então, um objetivo, olhar muito para isso. Qual pode ser um próximo indicador estratégico que a Rio Júnior vai ter para acompanhar no próximo ciclo? Nas justificativas, foram ponderados os estímulos que tal indicador geraria para a rede ou para a organização? Como assim? Quando a gente traz no pé da rede agora o faturamento por empresário júnior, por exemplo, como ampliação do acesso à vivência empresarial, é muito claro que o que a gente quer é que a gente tenha um movimento mais inclusivo, né? Que a gente quer que as EJs elas cresçam em produtividade para que os membros não tenham que pagar para trabalhar. Isso é o estímulo que vem por trás de um indicador, né? Então, o indicador que a pessoa trouxe, ela mostrou o estímulo que ele pode gerar? É uma possibilidade de análise, né, do porquê que a pessoa pode trazer. Tanto do estímulo que ele pode gerar, quanto de fato do que o resultado que ele pode trazer. Show? E o candidato conseguiu conectar a nova estratégia da rede com a realidade da Rio Júnior e Rede Fluminense? E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Para nossa realidade, cara, o candidato ele pode trazer um insight de indicador irado, mas que não faz sentido a Rio Júnior acompanhar. Então, por exemplo, né? Na parte de mais fortes, né, que a gente fala de evolução das instâncias, vocês viram lá no pé da rede que tem núcleo de autocrescimento. Faz sentido a gente trazer para o ano que vem o conceito de núcleo de autocrescimento, dado que hoje a gente ainda não tem um trabalho formalizado e nossos núcleos eles ainda não são regulamentados, os que já existem, que minimamente existem. Então é pensar nesses pontos, né? O que pode ser um próximo indicador da nossa estratégia da rede? Ele se conecta com como a Rio Júnior e a Rede Fluminense está hoje? É alguma coisa que a gente começaria rodando no ano que vem e de fato faria sentido acompanhar? Porque a gente pode trazer insights muito maneiros, pode trazer insights muito viajados, mas eles precisam ter conexão com o presente também, tá? E proposta de visão compartilhada,
E aí, na visão, era realmente para ver, pô, olhar para o que o candidato entende que a gente precisa batalhar no próximo ciclo, né? A visão torna claro quais poderiam ser os objetivos estratégicos do nosso próximo ciclo. É o que eu quero dizer isso, né? Cara, vocês já devem ter vivido isso, né? Eu lembro que a visão da PEQ lá em 2015, na época que eu entrei, era uma parada bem viajada de inspirar pessoas para revolucionar a sociedade. Ser referência, né? O clássico ser referência e tudo mais. Cara, o que é ser referência, né? O candidato, ele trouxe coisas concretas, né? E aí, pô, o que eu quero dizer com coisas concretas? Olha para a nossa visão hoje. Ser uma federação sustentável, formada por mais e melhores empresas juniores, ampliando impacto para todo o Estado. Dá para você ver quais são nossos objetivos estratégicos a partir daí. Essa é uma federação sustentável, então dali a gente traz, por exemplo, captação, é olhar para mais empresas juniores, a gente traz números de EJs, e olhar para melhores empresas juniores, a gente traz dali AC e alto impacto, e a gente traz para ampliando o impacto por todo o Estado, está presente fora da mesma região. Isso é uma visão, é quando você traz objetivos estratégicos descritos nela, onde a organização quer chegar. E aí, para a gente chegar em 2022, a gente conseguir falar, chegamos lá, a gente conseguiu ser uma federação sustentável e tudo mais, beleza? E aí, por isso que eu falei, pô, não pode ser um negócio tão viajado, de formar pessoas maravilhosas e tudo mais, tem que tomar muito cuidado. Então, como que a gente vai medir se a gente está formando pessoas maravilhosas no final do ciclo, tá ligado? É nesse ponto que eu trouxe essa visão tornar claro os objetivos estratégicos. Os objetivos propostos, né, são alinhados com a Batalha do Futuro do MED. Então, o que a pessoa trouxe na visão é alinhado com o que a gente entende de futuro do movimento? A gente trabalha enquanto rede, a gente precisa estar alinhado com um todo, né? E a visão é alinhada com a realidade da Rio de Janeiro e Rede Fluminense? Mais uma vez, a gente precisa entender onde a gente está para a gente projetar o futuro. Não adianta a gente colocar alguma coisa completamente desconexa com a nossa realidade hoje. Beleza? Então, se questionem. Seria um próximo passo coerente com a realidade que a gente tem hoje na Rede Fluminense? E aí são possíveis insights para a gente fazer toda essa análise de futuro, tanto olhando para o PE da rede, que a gente vai começar a batalhar, como a Rio Júnior pode se portar nele, dadas as particularidades. Beleza? E aí era tudo isso que eu queria compartilhar com vocês. O documento vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E eu também vou mandar por e-mail e tudo mais, né, com certeza. Então vocês podem ficar bem tranquilos, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer feedback que vocês queiram, me procurem a diretoria executiva para vocês conversarem, troquem, porque é muito importante essa avaliação, tá? Eu conto muito com vocês para a gente tomar a melhor decisão possível, porque quando a gente para pensar na diretoria executiva da região, na presença do conselho, é toda a nossa rede que vai estar sendo guiada por eles ano que vem. E vocês sabem que isso é muito, muito, muito importante, beleza? O futuro da região está nas nossas mãos agora. Foi um prazer compartilhar esses insights com vocês e que ajude vocês na resolução, na avaliação do desafio.